nós estamos finalizando, na verdade, né, uma série de estudos sobre heróis do Novo Testamento. Esses homens que marcaram, né, o seu tempo, marcaram a sua igreja na época, nos ensinaram grandes lições, inúmeras. E hoje nós iremos ver o último selecionado, né, para esses estudos. Mas antes de passarmos para ele, eu gostaria de recapitular com você, porque foram coisas tão lindas que nós vimos aqui nas EBDs, né, 13 domingos, para ser exato. Nós vimos sobre João Batista, o precursor de Jesus, o papel que esse homem desempenhou para ir preparando o caminho para o nosso Messias. Nós vimos Mateus, o improvável, como eu gosto desse título, né? O apóstolo improvável. Por que improvável? Nós vimos isso aqui porque tudo era contra, né, o seu estilo de vida, aquilo que ele praticava. E ele foi alcançado por Jesus e transformado. Nós vimos Lucas, o médico amado. As tradições, elas dizem que Lucas, quando converteu, largou tudo para seguir Jesus. E, na verdade, ele foi seguir, acompanhar e ajudar Paulo. Ele teve um papel tremendo, relatando ali tudo o que ele vivenciou, né, no meio da igreja. O livro de Lucas e o livro de Atos é de sua autoria. Nós vimos João, o discípulo amado, André, o primeiro seguidor de Jesus, Pedro, Saulo, Filipe, Barnabé. Nós vimos Marcos, né? Marcos desiste um determinado momento e retorna mais maduro. Timóteo, a qual Paulo vai chamar de filho amado, filho espiritual. Timóteo foi importante na vida de Paulo. Tomé. E hoje nós vamos falar sobre Tiago. Hoje o assunto da nossa lição é Tiago. E eu amo certas coincidências que o Espírito Santo de Deus nos prepara. Porque o último personagem dessa série é Tiago, e a partir de domingo nós vamos iniciar uma série de estudos sobre a epístola de Tiago. Olha que coisa linda. Então, quando nós entrarmos literalmente na epístola, você já vai saber muita coisa sobre esse homem, sobre este autor, sobre a vida dele e o que ele tem para nos ensinar. Amém? Então, quantos Tiagos existem no Novo Testamento? A figurinha aí já diz, 4. Existem 4 Tiagos. No início, houve-se alguns questionamentos sobre a autoria da epístola de Tiago, mas nós vamos ver no decorrer dos estudos que não há dúvida quem é ele. O primeiro Tiago era um nome muito comum na época de Jesus. E o primeiro Tiago que nós vemos na Bíblia é o filho de Zebedeu. Ele foi um dos apóstolos. Lá em Mateus 10:2, fala os nomes dos 12 apóstolos, e o Tiago, filho de Zebedeu, está aí, que é o irmão de João. Esse Tiago, ele fazia parte daquele grupo mais íntimo de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Não é? Eram os irmãos, eles eram frequentemente citados por Jesus, por estar próximo de Jesus. O segundo Tiago é o Tiago, filho de Alfeu, que também em Mateus 10, já no versículo 3, continuando a lista aí dos apóstolos, vai fazer referência a esse Tiago. Esse Tiago, filho de Alfeu, pouquíssimas vezes você vai ver referência a respeito dele.
O terceiro Tiago é o Tiago, pai de Judas. Lá em Atos 1,13, quando o autor vai dizer às pessoas que ficaram ali no cenáculo, que estavam ali aguardando a descida do Espírito Santo, ele vai dizer em Atos 1,13, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Então aí nós já vimos 3 Tiagos. Mas o Tiago que nós vamos falar hoje é o Tiago, irmão de Jesus. Irmão de Jesus. Ele é chamado por muitos, nas tradições antigas, como o justo. E Mateus 13:5 faz uma referência quando Jesus está ali pregando, né, e o povo da terra de Jesus começa a falar assim: ué, quem é? Esse aí não é o filho do carpinteiro? Esse aí não é aquele que tem como irmão Tiago, José, Simão e Judas? Né, nós sabemos quem ele é, de onde ele aprendeu isso tudo? De onde ele tirou toda essa sabedoria? Nesta lição de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre Tiago, o irmão de Jesus, filho de José e de Maria. Se você observar na Bíblia, o nome de Tiago vai vir sempre em primeiro lugar dos seus outros irmãos. E isso indica que ele era o mais velho depois de Jesus. Né? A princípio, a Bíblia nos conta que os irmãos de Jesus não creram nele. E eu fico, às vezes, pensando, eu estava pensando, preparando essa aula, e eu estava pensando como a vida de Tiago deve ter sido difícil. Crescendo ali ao lado de Jesus, o seu irmão mais velho, né? Uma criança. A Bíblia não diz isso, mas eu creio que Jesus, desde a tenra idade, ele já tinha um diferencial. Ele era diferente dos seus irmãos. E isso deve ter provocado ciúmes, deve ter provocado tantas coisas. Eu imagino o coração de Maria a respeito de Tiago, a apreensão que Maria trazia no peito, né, as incertezas, inúmeras perguntas que ela não tinha ainda respondidas a respeito de Jesus. E eu imagino que os seus irmãos, não era fácil lidar com isso. Vocês concordam? Uma casa de muitos filhos, a gente vê isso. Quando tem um filho que sobressai mais do que os outros, não é? Gera ciúme, gera uma dificuldade nos relacionamentos. Mas aqui a Bíblia diz que os seus irmãos, está lá em João 7,5, o autor de João João vai afirmar isso, que os seus irmãos não criam nele. Mas Tiago vai ter um encontro especial com Jesus ressurreto. Apesar de ter crescido na mesma casa que Jesus, apesar de ter sido gerado no mesmo ventre que Jesus, ele só vai ter uma experiência com Jesus mais tarde. Esse encontro especial de Jesus com ele vai ser um encontro particular, um encontro só com ele. E eu imagino a alegria do coração de Tiago, né, depois desse encontro. Então, abra sua Bíblia comigo em Gálatas 1. Gálatas 1, versículos 18 e 19. Nós vamos ler algumas referências a respeito de Tiago. E Paulo é quem vai fazer muitas referências a respeito dele. Porque Paulo vai afirmar que Tiago, ele era um pilar da igreja primitiva. Ele era uma autoridade. Então, e a Bíblia nos dá a entender que Tiago era um homem estudado, ele conhecia as Escrituras. Depois desse encontro com Jesus, nós podemos imaginar o papel que ele desempenhou. E nós vamos ver algumas coisas que ele fez. Capítulo de Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 18, diz assim, olha: depois, passado 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão
de Jesus. Abra agora para mim em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Nós vamos ler também 2 versículos, os versículos 54, 3 versículos, do 54 ao 56, que nos diz assim: E chegando à sua terra, ensinava na sinagoga deles, de modo que se admiravam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isso? Ali, aquelas pessoas o conheciam, o viram crescer, então duvidava do que Jesus fazia. E esses questionamentos, às vezes, acontecem até dentro da nossa casa. Não é? Às vezes nós temos dificuldade de ter reconhecimento da nossa família. Às vezes os de fora veem em nós valores que os de casa não reconhecem. E isso é bíblico, está aqui. Jesus não recebeu reconhecimento em vida dos seus irmãos, nem dos seus conterrâneos, dos seus vizinhos, daqueles que o viram crescer. Não é? Mas, glória a Deus por isso, porque nos deu entendimento de algumas situações que nós também iríamos passar. Então, seguindo adiante, nós já entendemos que Jesus tinha irmão, sim, apesar de algumas tradições, algumas religiões negarem isso, apesar de alguns acreditarem que esses irmãos aqui não é literal, que eram parentes, que eram amigos com os quais ele andava, mas a Bíblia deixa claro em vários textos que Tiago era meio-irmão de Jesus. E a Bíblia ainda diz que ele ainda tinha irmãs. O nome dessas irmãs não são citados, mas aqui está, né, um registro para nós. A primeira coisa que eu queria levantar a respeito de Tiago quem foi Tiago? Quem foi Tiago? A Bíblia, pelo que nós lemos aqui, nos diz que Tiago, ele foi uma das seletas pessoas que encontrou com Jesus, ressurreto. Está lá em 1 Coríntios 15, 7. Né? Paulo vai dizer que depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. Eu penso que o que Jesus tinha para dizer a Tiago, a Bíblia não diz isso, viu, meus irmãos? Isso aqui é conjectura minha. Eu penso que o que Jesus tinha para dizer a Tiago tinha que ser em particular. A conversa que Jesus teria com Tiago. Né? Eu penso assim, o que Tiago deve ter sentido naquele momento, porque Tiago conhecia as Escrituras e ele sabia das promessas que haviam nesse sentido, né? que o Messias iria ressuscitar, ele sabia disso. Então, o Espírito Santo ele nos informa através de Paulo que Jesus sabia que seu meio-irmão precisava deste encontro pessoal e individual. É tanto que nesse encontro Tiago foi curado, Tiago foi sarado. Sabe Deus das emoções e quais os sentimentos que ele carregava consigo no decorrer de toda a sua vida. De toda a sua vida, não é? A palavra de Deus nos diz que ele estava no cenáculo junto com os outros apóstolos no dia de Pentecoste, que Paulo vai chamá-lo, como eu disse antes, como o pilar da igreja de Jerusalém. Lá em Gálatas 2:9, nos diz assim, olha, quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas.
Tiago, então, ele possuía um papel fundamental e influente nisso. Quando nós vamos lá no capítulo 15 do livro de Atos, que relata o concílio de Jerusalém, a primeira grande questão entre as igrejas daquela época, né, que era a circuncisão, como lidar com os gentios que estavam convertendo aos montes e vindo para a igreja, as dificuldades que estavam tendo nesses relacionamentos. Paulo e Barnabé vão para Jerusalém, apresentam as questões que estavam acontecendo nas igrejas gentílicas, como é que é? Os judeus convertidos, desculpa, me fugiu a palavra. Os judeus convertidos queriam que aqueles gentios passassem por um ritual de circuncisão para serem salvos. E essa questão é levada no concílio, e ali reúne-se as cabeças pensantes da igreja e começam a discutir. Com certeza deveria ter uma corrente ali que concordava e outra que não. E lá no capítulo 15, a palavra de Deus nos diz, no livro de Atos, que Tiago toma a palavra, e uma palavra de sabedoria, ele bota um ponto final, trazendo equilíbrio para aquela discussão. E tudo aquilo que Tiago diz ali naquela reunião, é escrito e enviado a todas as igrejas, aonde todos concordaram. Então você pode imaginar que Tiago não era qualquer um, e isso não é porque ele era irmão de Jesus. Tiago trazia consigo uma bagagem de conhecimento da palavra, e é lógico que após essa experiência, após revestido pelo poder de Deus, ele se tornou algo assim, tremendo para a igreja. Não é? Uma liderança valiosíssima para esse tempo da igreja primitiva. Então, quando Tiago, quando Pedro sai da prisão, o que ele pede para os amigos? Vão avisar quem? Tiago. Então, Tiago, eu fico olhando, se nós fôssemos parar aqui para questionar algumas questões históricas, né? Uma questão histórica, por exemplo, que a tradição romana considera Pedro o primeiro papa, Pedro o apóstolo dos apóstolos. Quando nós olhamos para Tiago, você não tem a impressão de quem é o apóstolo dos apóstolos é Tiago? Se você for estudar afinco a importância do papel dele naquele momento e o reconhecimento dos outros pela sua liderança, não é? Você vai vendo que se a tradição romana tivesse colocado Tiago como o primeiro, nós teríamos dificuldades para questionar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Né? Historicamente, né? Falando. Qual era a ambiência familiar de Tiago? Ele, como meio-irmão de Jesus, cresceu na mesma casa, e a Bíblia diz que José e Maria, eles eram uma família simples. Ele era carpinteiro, e não creio que deviam viver, não deveria passar falta das coisas, mas era uma família simples, até porque aquela época a Judéia vivia sob o domínio romano, então não era fácil, né, a vivência ali. Os evangelistas, eles não falam muito sobre Maria quanto mãe de Tiago, né? E não falam muito também depois da infância de Jesus. A última referência que nós vamos ter a respeito de Maria está lá no capítulo 1 do livro de Atos, no versículo 14. Quando diz respeito a ela ali, quando todos estão indo para o cenáculo, e quem fazia parte daquele cenáculo. E lá vai estar dizendo Maria, mãe de Jesus, que ela estava ali. A tradição diz que Maria morreu em Éfeso. Alguns questionam isso e acreditam que ela tenha morrido em Jerusalém mesmo. Existem até um túmulo lá que diz que é o dela.
né? A Bíblia nos diz que quem ficou cuidando de Maria foi João. Não foi Tiago e nenhum dos outros filhos de Jesus. Os filhos de Maria. Jesus, ali no Calvário, ele pede a João, ele incumbe João de cuidar de Maria. Porque nós não sabemos, nós não temos resposta, né, para esse questionamento. O perfil de José, poucas referências nós temos, né? Mas quando nós olhamos para o relato, lá em Mateus, no capítulo 1, né, de tudo que aconteceu ali, do anjo aparecer a Mateus, a José, e dizer a ele que a sua noiva estava grávida, não deve ter sido coisa fácil para aquele jovem, e eu entendo que aquele jovem, ele era muito temente a Deus, de um coração puro, de um coração justo, e ele aceita Maria, depois, né, de toda a explicação que o anjo dá a ele. Mateus, no capítulo 1, no versículo 19, ele diz que José era um homem justo. Ele faz essa menção, né, a José. Outra coisa são os irmãos de Tiago. Nós vemos em Mateus que ele tinha outros irmãos, que era Simão e Judas, e também que ele tinha irmãs. Mas nós não sabemos muito sobre eles. Lá no capítulo 1 do livro de Atos, quando faz menção ali aos apóstolos e aos discípulos que estão aguardando a descida do Espírito Santo, fala sobre os irmãos de Jesus. Provavelmente deveria ser Tiago e Judas, que estavam ali, além da sua mãe, né? E talvez as suas irmãs. Como foi a conversão de Tiago? Como eu disse anteriormente, Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele informa a igreja de Corinto o que aconteceu do encontro de Tiago com Jesus ressurreto. Que esse encontro, ele aparece ali de uma forma individual para Tiago, e transformando aquele incrédulo, né, num fiel seguidor e um dos principais líderes. É tremendo isso, porque Tiago, ele deveria olhar para Jesus e duvidar de tudo que se dizia a respeito a Jesus. E quando ele tem aquele encontro, eu penso que na memória dele vieram todos os fatos, todas as experiências, todas as falas, todas as profecias, todas as promessas. E ali foi caindo a ficha, verdadeiramente Jesus é o Messias. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês os últimos dias de Tiago. Acredita-se que Tiago morreu entre os anos 69 e 70. Ele foi martirizado. Os sacerdotes da época queriam que ele negasse a Jesus, que ele proclamasse que Jesus era um impostor, e por se recusar a isso, e pelo contrário, dizer e testemunhar quem Jesus verdadeiramente é, os registros dizem que ele foi jogado do pináculo do templo. E ele morreu, então, é lindo isso, porque você vai ver, né? Ele viveu uma vida do lado de Jesus. E no final ele morre por amor a Jesus, por entender, né, quem Jesus é. Então, entendendo isso, né, de quem é Tiago, eu gostaria de dar uma introdução na epístola de Tiago. Porque essa epístola, apesar de pequena, e eu gostaria de te convidar durante esta semana, tirar um tempo para ler e meditar nos ensinamentos de Tiago, porque nós vamos estudar a partir de domingo que vem, cada princípio, cada questionamento que Tiago quis trazer à igreja. E é importante nós sabermos que a epístola de Tiago, ela é considerada
um guia prático para a vida cristã. Porque o que Tiago vai fazer ali, ele está escrevendo para crente. Ele está escrevendo, o público-alvo dele não é uma igreja específica. Ele está escrevendo para todos os cristãos, inclusive você e eu. Essa carta, ela é altamente atual para os dias de hoje. Ela fala diretamente a nós nos dias de hoje. E ela nos confronta a olhar para a nossa vida cristã e fazer um balanço, né? Tiago, ele vai apontar na sua epístola, ele vai tentar corrigir alguns erros dos seus leitores, e ele começa falando de fé sem obras. Fé sem obras diz respeito ao quê, irmãos? Uma vida crente sem coerência. Como é que eu posso dizer que tenho fé em Cristo Jesus e não ter amor? E não ter atitude condizente à fé que eu professo? Isso é possível? Porque tem muitos assim. Mas é isso que ele vai questionar. Ele vai chamar a atenção. Fé sem obras é palavra sem atos. Eu falo, mas as minhas ações não condizem. Não tem a ver. Ele vai falar sobre a censura, sobre a ambição, sobre amor desordenado, valor à riqueza, posição, tratamento depreciativo dos pobres, e vários outros assuntos. Ela é um convite a nós a meditarmos na nossa fé e a nos levar, a nos tirar de uma fé inoperante. O que é uma fé inoperante? Eu declaro que sou salvo, eu declaro que creio em Jesus, mas a minha vida não condiz com essa declaração. É sobre isso que Tiago vai tratar nessa epístola. Ele vai escrever essa epístola para quem? Se você abrir lá no livro de Tiago, no capítulo 1, ele vai dizer assim, olha: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Ele escreve essa carta às 12 tribos em dispersão. Depois do cativeiro da Babilônia, essas tribos se formaram novamente? Nunca mais. Nunca mais. Então, essa maneira de se referir aqui, né, ele está falando especificamente de um modo, vamos dizer, figurado, ao povo de Deus, ao povo separado de Deus, ao povo que pactuou com Jesus, a um povo escolhido, separado. Né? A epístola de Tiago, ela faz parte de um grupo de epístolas gerais. E ele vai escrever essa carta aos cristãos judeus, que desde o apedrejamento de Estevão, começou a dispersar, porque a perseguição aos cristãos começa ali, com o apedrejamento de Estevão. Até Estevão morrer, a igreja, ela estava, de uma certa forma, crescendo e vindo mais e mais pessoas para Jerusalém para estar ali e se juntando àquela igreja. Aquela igreja estava ficando enorme, mas ninguém saía dali, porque era gostoso estar ali. A comunhão ali era boa. A Bíblia diz que as pessoas vinham até aquela igreja. Então, acontece o apedrejamento de Estevão, acontece a morte de Tiago à espada, e ali o povo começa a dispersar, porque ali fica entendido que a perseguição começaria. E foi progressivamente essa dispersão, por isso ele diz, né, encontram na dispersão. Neste momento já havia crente por todo lado. Se vocês lembrarem da aula de Barnabé, quando Barnabé é enviado a Antioquia, quando ele chega lá, ele fica o quê? Surpreso
com o tamanho da igreja que estava formada ali, sem nenhum apóstolo ter ido lá evangelizar. Resultado de quem? Da dispersão. Resultado de pessoas que estavam em Jerusalém e que tiveram uma experiência ali no dia de Pentecoste, provavelmente, tiveram um encontro com Jesus e foram, cada um foi buscar um lugar para se guardar. A dispersão dos judeus, se você olhar para a história, ela durou até 1948, quando foi fundado um Estado legítimo para o povo judeu retornar. Então, ele vai fazer, ele vai dizer aqui, olha, as 12 tribos. Como eu disse, essas 12 tribos depois do cativeiro babilônico, ela não existiu, ela não se formou, mas fisicamente falando, nós sabemos que as gerações dessas tribos estão aí, mas fisicamente em grupos elas não se formaram mais. Então essa expressão ela é conotativa mesmo para os filhos de Deus, para os filhos que têm professado a sua fé em Cristo Jesus e que se encontram na dispersão. Como eu já disse, esse povo desde então vinha se exilando, chegaram na Europa e chegaram até na América. Então tem judeu para todos os lados. E Tiago não tinha uma maneira, naquele momento, a única maneira que ele tinha de pastorear esses irmãos era através de quê? Das cartas. Como Paulo fazia, era como eles faziam. Ele escreveu essa carta e enviou a esses irmãos. O que Tiago pretendia transmitir aos seus leitores? Quando nós lemos a carta de Tiago, os questionamentos dele sobre fé e obra, fica parecendo assim que a salvação vem pelas obras? Não, nós sabemos que não. Nós sabemos que a salvação ela vem pela graça, mas a obra ela é o sinal, ela é o fruto dessa vida transformada. Aquele que é alcançado por Jesus, ele é transformado de tal maneira que a sua vida prática reflete a fé que ele professa ter. Então, há algumas religiões que confundem quando deparam com Tiago e pregam justamente isso, que para você ser salvo, você tem que praticar boas obras. E é o contrário, eu pratico boas obras porque eu sou salvo e não para ser salvo. Tiago, ele deixa claro na sua carta que ele quer dar conselhos práticos, ele quer encorajar, ele quer corrigir alguns erros e algumas tendências de conduta daquela época. E o mais importante, ele quer confrontar os cristãos no seu relacionamento com a sua responsabilidade na sua vida cristã. E isso é interessante porque isso fala conosco nos dias de hoje. Isso chama a nossa atenção para os dias de hoje, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, neste momento de isolamento social, em que nós estamos nos afastando e muitos de nós nem sabemos o que o outro está passando. Nem sabemos. Nós estamos tão envoltos naquela bolha que é a nossa casa, que é a nossa família, que nós não temos assim noção do que o irmão ou do que a irmã está passando, o que está acontecendo na casa de um ou de outro. Isso é muito triste. Isso é triste porque vai nos esfriando, vai nos distanciando. Nós temos que lutar muito contra essa prática. Não digo aqui para você, então eu vou aglomerar, eu vou ir. Não, não é nada disso. Eu estou dizendo assim, que nós tenhamos um olhar cuidadoso, para o nosso próximo.
Se quando o Espírito Santo de Deus trouxer à sua memória alguém da sua igreja, do seu relacionamento, para um tempinho para ligar, para um tempinho para saber, para perguntar, para dar um oi. É isso que nós temos que ter em mente, principalmente nesse tempo de pandemia. Não é? Eu falo que Deus tem um amor tão especial pela nossa igreja, já assim, prevendo as situações, Deus foi criando circunstâncias para que nós pudéssemos atuar neste momento de pandemia. Eu não sei quantos de vocês se lembram quando a pastora Georgia trouxe o projeto da ação social para o dia de Santa Ceia. Quantos estavam aqui naquela reunião? Nós tínhamos ideia que iríamos passar por uma pandemia, Amanda? Era Deus preparando, porque Deus vê lá na frente, não é? E vocês não têm noção, talvez até tenham, de quantas vidas têm sido alcançadas por este projeto. E é maravilhoso porque eu tenho visto assim como a igreja tem se movido. Eu que estou aqui na sede em tempo integral, toda hora chega um. As pessoas ligam. Pastora, que alimento que está faltando? E isso é envolvimento, sabe o que é isso, irmãos? Isso é amor. Isso é amor. Eu não posso ir levar, mas eu sei uma maneira de ajudar. Eu tenho um mecanismo, eu tenho um canal, eu tenho um jeito de ajudar. E é isso que Tiago vem falar conosco, vem corrigir, vem nos chamar a atenção. Talvez muitos de nós não estamos passando dificuldade alguma, não estamos passando falta de nada, e podemos acreditar que está todo mundo igual a nós, mas não é verdade. Então, assim, que nós possamos estar atentos a estes princípios, aos quais Tiago vai nos falar durante essa série de estudos que nós vamos ter. Às vezes eu tenho feito certo muitas coisas, mas tenho errado em outras, né? Que o meu ouvido esteja aberto para ouvir e corrigir aquilo que eu preciso ser corrigido. Os principais assuntos de Tiago, na sua epístola, ele vai apresentar primeiramente Deus, e é lindo como ele vai apresentar Deus, porque ele vai dizer que Deus, ele é o doador de sabedoria. Lá no versículo 5, ele vai dizer assim: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dada. Irmãos, como pedir sabedoria tem que fazer parte da nossa oração diária. Tem que fazer parte da nossa oração diária. E é isso que Tiago chama a nossa atenção aqui. Meu irmão, minha irmã, busque ser sábio. Cautela no falar. Cautela no agir. Ele vai falar que Deus, ele jamais é tentado pelo mal, que ele é santo e que ele a ninguém tenta. Que ele é imutável, que ele é criador, ele é justo, ele é pai, Deus que escolhe os rejeitados, ele é amigo de Abraão, criador do homem, zeloso, ele não tolera rivais, doador de graça e resistente aos soberbos, ele é legislador e juiz. É assim que Tiago vai apresentar Deus. E aí ele vem apresentar logo em seguida Jesus, né? E o nome Jesus Cristo na epístola de Tiago aparece em 2 vezes só. No capítulo 1, no versículo 1, e no capítulo 2, no versículo 1. No resto da epístola, ele vai se referir a ele como Senhor. E isso ocorre 14 vezes na epístola. Por que ele troca? Por que a palavra Senhor? Senhor da nossa vida, não é isso? Jesus, ele é o nosso Senhor. O nosso maior prazer é servir a Ele. E é isso que Tiago quer dizer. Tiago não se apresenta como irmão de Jesus.
Ele não busca para si algum reconhecimento que, porventura, essa posição pudesse lhe dar. Eu sou irmã do doutor Randall. Não é uma carteirada? Eu sou irmão de Jesus. Não. Ele busca se apresentar como servo de Jesus. Jesus é o seu Senhor. Jesus é o seu Senhor. É essa posição que ele tenta passar para os cristãos, principalmente aos judeus cristãos, ensinando-os, aqueles leitores, que a partir de agora, Jesus era o Senhor do povo de Israel. Era o Senhor do povo de Israel. Ele vai falar sobre fé sem obras, né? Talvez essa seja uma das mais importantes contribuições da carta de Tiago, porque até então nós não vemos tratar desse assunto de uma maneira tão direta como Tiago ele vai fazer. Ele vai usar o termo fé por 12 vezes. E ele vai buscar demonstrar que a nossa confiança e o nosso amor no poder de Deus e o conteúdo doutrinário, ou seja, aquilo que nós cremos, ele tem que ser coerente com as nossas ações, porque é isso que vai definir o tipo de cristão que eu sou. E isso é muito sério e muito incisivo para a nossa vida. Se nossa vida prática cristã não redundar tudo aquilo que eu professo crer, nós não causaremos mudança nenhuma na vida de ninguém. E nem iremos atrair ninguém para Jesus, porque não vamos fazer nenhuma diferença. Eu gosto muito de um relato que tem na Bíblia de 2 apóstolos indo ao templo orar. Quando eles chegam no templo, tem lá um pedinte, um mendigo, pedindo uma esmola. Provavelmente ele vivia ali, porque ele era paralítico. E aí, um dos apóstolos diz a ele assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Essa palavra é tremenda. Isso é de um ensinamento para nós. E aquele homem foi curado ali. Às vezes, nós não temos condições financeiras de transformar a vida de alguém que está necessitado de muitas coisas. Mas nós temos sempre algo para dar. Sempre. E não basta dar só palavras. É preciso dar ação, atitude. Demonstrar que preocupa. Demonstrar que se está na sua mão, se está na sua alçada, você é capaz de fazer. É isso que Tiago vem falar sobre fé e obra. Tiago vai falar sobre escatologia também. Ele vai dizer lá no capítulo 5, no versículo 9, que o juiz está às portas. Irmãos, o que mais nós temos ouvido nos dias de hoje? Que Jesus está voltando. Que Jesus está voltando. Isso é um lembrete para nós perseverarmos na nossa fé, para nós perseverarmos na nossa caminhada, para nós não nos descuidarmos com os inúmeros problemas e dificuldades que nos cercam. Todos os dias, né, é uma avalanche de questões, é uma avalanche de problemas, é uma avalanche de situações. Se nós não nos policiarmos, se nós não vigiarmos, nós somos levados por estas questões e esquecemos o principal, que é Jesus, que é a nossa vida com Jesus, que é a nossa vida com Cristo. E isso tem que servir de alerta para nós, tem que servir de motivação, né, para que nós busquemos viver de uma maneira agradável a Deus, mas de uma maneira santa. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Eu já falei aqui algumas vezes, e não tenho medo de repetir quantas vezes for necessário. Esta pandemia, essa situação que nós estamos vivendo, é para despertar a igreja do Senhor.
é para sinalizar para mim e para você: não se acomode, não se acostume com as coisas, não pense que tudo é natural e que tudo é normal. Eu estou voltando, aleluias, e o meu coração anseia por isso, o meu coração anseia, e é isso que nós devemos ter de entendimento. Tiago, ele vai tratar de uma das questões que ele vai tratar também, é sobre a lei. Como ele estava escrevendo para judeus convertidos, ele não poderia deixar de falar, porque eles possuíam a mesma raiz racial. Então, haviam ali incutido naqueles judeus convertidos alguns conceitos, alguns princípios difíceis de serem mudados. Levava-se tempo, né, para isso. Então, ele vai falar que a lei do Novo Testamento se cumpriu em Cristo Jesus, e que nós estamos debaixo da lei da liberdade. Ele vai falar isso lá no capítulo 1, no versículo 25. É lindo isso. Nós estamos debaixo da lei da liberdade. Agora, nós temos que ter cuidado, que essa lei da liberdade não quer dizer que eu faço o que eu bem entendo, que eu faço aquilo que eu acho que devo, não. A nossa vida cristã, ela é pautada na palavra. Quando ele usa esse termo liberdade, é liberdade daquele jugo pesado que era a lei, que era impossível o homem cumprir. É disso que ele está se referindo aqui. Livre, a liberdade, né, dessas questões. Agora, ele fala também das questões éticas e práticas da vida cristã, como as provações, que todo crente vai passar por ela, né, pela pobreza, pela riqueza, pela tentação, pela visita a órfãos e viúvas, pela sabedoria, acepção de pessoas, mau uso da língua, mundanismo, soberba, maledicência, omissão na prática do bem, opressão dos ricos, queixas, juramento, oração e apostasia. É interessante porque aqui ele está escrevendo para mundano? Não. Ele está escrevendo para crente. E isso chama a minha atenção, e eu acredito que a sua também, porque nós somos tentados, né, às vezes, a certas práticas. Por isso ele vem escrever, para chamar a atenção da igreja, para prestarmos atenção naquilo que desagrada a Deus, que não condiz com a prática de fé, né? O mau uso da língua. Como Tiago fala bem desse assunto, como ele aborda isso com sabedoria, como nós deveríamos colocar um freio na nossa boca, como nós devemos aprender a guardar mais para nós e não falar tudo que nós pensamos. Eu fico olhando hoje, com o advento da internet, meu Deus do céu, todo mundo tem opinião para dar de todo tipo de assunto. Que coisa mais cansativa. Nós temos que tomar cuidado com isso. Se eu não tiver uma palavra boa, se eu não tiver algo verdadeiro, se eu não tiver algo puro para dizer, que eu fique calado. Que eu fique calado. Eu tenho que ficar expressando a minha opinião a respeito de tudo? Não. O mau uso da língua é um dos principais motivos da provação na vida do crente. Nós podemos evitar muitos problemas, guardando mais, falando menos. E Tiago, ele vai abordar esse assunto de uma maneira tremenda, e nós vamos ver isso nas lições seguintes. Ele vai falar da maledicência, que é aqueles comentáriozinhos, né, que parece que não tem nada, mas tem tudo ali de mal para ser dito. Isso é feio para crente. Isso é coisa que crente não se coloca no papel a fazer.
E é sobre isso que Tiago vai chamar a nossa atenção, de coisinhas pequenas e outras maiores, é lógico, mas que interfere na nossa prática cristã, que interfere no nosso testemunho, que interfere. E isso nós temos que tomar muito cuidado. Eu gostaria de concluir trazendo um versículo de Paulo, lá do livro de 2 Coríntios, que diz assim, olha, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas já passaram, tudo se fez novo. Irmãos, nós colocamos vinho novo em odre velho? Não. O homem e a mulher, o jovem, que tem um encontro real com Cristo, ele tem que dar lugar para o Espírito Santo de Deus transformar a sua vida. Ele tem que dar lugar ao Espírito Santo de Deus remover da sua mente todo pensamento que não provém do Senhor, que não condiz, né, com aquilo que a palavra de Deus fala de mim e de você como homem e mulher transformados. Isso é uma questão que Tiago vai tratar com muita propriedade, né? Nós vemos, se nós olharmos para a epístola de Tiago com um olhar um pouco mais profundo, nós vamos ver a semelhança que há no livro de Tiago com o Sermão da Montanha. Os ensinamentos dessa epístola com o Sermão da Montanha. Então, que nós possamos ter em mente, trazer conosco a decisão de mudar, a decisão de ser melhor a cada dia, a decisão de fazer melhor a cada dia. E essa fala eu gostaria de direcionar para os adolescentes que aqui estão me ouvindo. Vocês talvez todos nasceram num lar evangélico. Nascer num lar evangélico, crescer num lar evangélico, não significa ser salvo. Ser filho de peixe é peixinho, mas filho de crente nem sempre é crente. Que vocês tenham uma experiência com o Senhor, que vocês busquem essa experiência, que vocês busquem esse encontro pessoal com o Senhor, como Tiago teve. Que isso não seja algo só ensinado a vocês através da vida dos pais, que seja algo do desejo do coração, que vocês possam testemunhar quem Jesus é na vida de vocês, o que Jesus fez na vida de vocês. E isso é o divisor de águas. É lógico que crescer num lar evangélico, ser educado com base na palavra é importante. Meu Deus, e como? Pode evitar muitos problemas na vida de um jovem. Mas é necessário que os nossos filhos desejem esse encontro pessoal com Jesus. Esse encontro como Tiago teve com Jesus ressurreto. Esse encontro individual. Nós ensinamos os nossos filhos a orar, nós ensinamos os nossos filhos a vir à igreja, nós ensinamos os nossos filhos a ofertar, nós ensinamos os nossos filhos os princípios da nossa fé. Mas esse encontro é só Jesus. E ele é marcante. Amém? Tenho certeza que todos vocês aí já foram marcados por este encontro. Então, irmãos, nós finalizamos hoje essa série de estudos, né, desses 13 homens que marcaram o seu tempo, que marcaram a história, que nos deixaram tantos ensinamentos, que nós possamos tirar proveito dessas lições para a nossa vida. E eu gostaria de concluir com esse versículo de Mateus 16, 24, Jesus falando aos seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Que nós possamos ter esta posição diante do Senhor. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora. Vamos orar, esticar as perninhas um pouquinho. Agradecer a Deus
por esta palavra, por essa série de estudos que nós tivemos. Eu não sei, irmãos, você, mas eu amo a nossa igreja, porque a nossa igreja, ela conseguiu estabelecer a escola bíblica dominical de uma maneira muito especial. E esse tempo, ele é um tempo precioso, é um tempo de ensino. Eu estou assim, ansiosa pelo dia que nós pudermos dividir as classes, estarmos em grupos menores, estudando naquele molde que nós estávamos estudando anteriormente. Não sei você, mas como era maravilhoso, né, termos um contato mais direto, poder participar, perguntar, aquele tempo, e que nós estejamos orando neste sentido, não é? Senhor meu Deus, obrigado, Deus. Obrigado por este tempo de estudo da Tua Palavra. Meu Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra, ela nunca volta vazia. E eu sei, meu Deus, que muitos dos Seus filhos que estão aqui presentes e aqueles que estão nos ouvindo, foram impactados pelo Senhor nesta manhã. Meu Deus, abençoa-nos a praticar aquilo que foi ensinado nesta manhã. No nome de Jesus oramos. Amém.